Eu quero iniciar agradecendo o trabalho de todos que fizeram isso possível, o trabalho de um time maravilhoso. Bom, tem alguns leilões que marcam a gente, né, que são muito significativos, porque, de fato, eles representam construção de legado. E eu conversava muito com a FIF sobre construção de legado e quais seriam aqueles projetos que deixariam legado, e esse é um dos projetos que deixa legado. Se a gente pode falar em construção de legado, o projeto do centro é construção de legado na veia. Houve o tempo que as pessoas iam para o centro e diziam assim: estou indo na cidade. O centro da cidade representava a cidade. Ir para a cidade significava ir para o centro da cidade. De repente, isso se perdeu. E agora está na hora da gente resgatar. Eu quero iniciar agradecendo o trabalho de todos que fizeram isso possível, o trabalho de um time maravilhoso. A gente não faz nada sem time. A gente não faz nada sem um time que não reclama, que trabalha, que se apresenta, que arregaça a manga, que faz o melhor, que é cobrado e não se importa, que está lá todo dia, 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, que não tem limite. E é esse time que eu tenho que agradecer. A gente não estaria fazendo as coisas que nós estamos fazendo se não fosse esse time. Então, muito obrigado, Felício Ramute, vice-governador de São Paulo, presidente do nosso programa de parceria de investimentos. O programa de parceria de investimento é um capítulo à parte, trouxe governança para a estruturação de projetos. A gente tinha uma meta: olha, vamos contratar 220 bilhões de reais em investimentos em 4 anos. Com este leilão e o de amanhã, que já está garantido, já é um sucesso, porque nós temos 4 propostas, a gente bate 394 bilhões de reais de investimento. Investimento que vai se traduzir em obra, vai se traduzir em emprego, vai se traduzir em prosperidade. São pais de família que vão estar trabalhando. Como a gente viu, André, outro dia, na inauguração do Rodoanel, quem estava na audiência, basicamente, eram os trabalhadores da obra, os operadores de máquina, aqueles que estavam levando o sustento para casa a partir da definição política. Vamos fazer. Nós vamos fazer isso acontecer. Então, é fazer a diferença. E 394 bi, Felício. E é o trabalho do nosso programa de parceria de investimento. Agradecer ao André do Prado, que tem sido incansável na defesa do interesse do Estado e na construção do legado na Assembleia Legislativa. A Assembleia que se deparou com temas como a universalização do saneamento, a longevidade, o financiamento do SUS, a desvinculação de receitas, os programas de transação tributária, e isso tem dado lastro para a gente fechar a equação, sobretudo a equação financeira, e fazer o que a gente está fazendo. Então, André, obrigado a você, a todos os seus pares, a todos os nossos deputados. A gente tem uma Assembleia diferente. E a Assembleia Legislativa avançou em alguns pontos que o Congresso Nacional invariavelmente vai ter que se debruçar e vai ter que avançar. Quero agradecer esse grande irmão, Ricardo Nunes. Antigamente o Ricardo pensava assim: eu vou cumprimentar meu irmão mais velho. Agora ele parou com isso. Mas é um privilégio, Ricardo, trabalhar com você. E outro dia eu recebi alguém que estava elogiando o seu trabalho e eu dizia: eu tenho que destacar algumas coisas. Primeiro, a humildade do Ricardo, porque é o prefeito da maior cidade da América Latina, é um cara extremamente humilde, tem um coração gigante, extremamente trabalhador, conhece cada canto da cidade, é entusiasmado, é apaixonado, está sempre na frente do seu telão ou em cada ponto da cidade para fazer a diferença. Eu tenho aprendido muito com você. E ontem eu estava reunido com o pessoal do centro para dizer: amanhã é o dia. E a gente ressaltava uma coisa que é muito importante: a aliança que existe entre prefeitura e governo do estado. Uma aliança que durante muitos anos não aconteceu, e não aconteceu da forma que acontece hoje, onde se resolvem os problemas por um telefonema, e a gente está dando um grande exemplo de como se trabalha, e isso faz a diferença. Então, Ricardo, muito obrigado. E não só você, mas o seu time, porque no final a gente conseguiu aí uma simbiose, um time que é praticamente único. Então, parabéns. Quero agradecer a doutora Inês Coimbra, nossa procuradora-geral do Estado, agradecer a todos os procuradores do Estado, vocês têm feito a diferença. A gente não está perdendo uma, gente. Obrigado por tudo, parabéns pelo grande trabalho. Agradecer essa turma aqui que fez a diferença, né, os nossos secretários de Estado, a Marília Marton, secretária de Cultura, Economia e Indústria Criativa, o Marco Antônio Assal, secretário de Transporte Metropolitano, Gilberto Kassab, secretário de Governo e Relações Institucionais,
o Freide, que está aqui em exercício na Secretaria da Justiça e Cidadania, o Marcos da Costa, nosso secretário de Direitos da Pessoa com Deficiência, o Roberto Carneiro, nosso secretário da Casa Civil, Kinoshita, você tem sido fundamental na equação fiscal, no direcionamento fiscal, no bom direcionamento fiscal, no São Paulo na direção certa, então parabéns pelo trabalho. A Coronel Helena, nossa secretária de Esporte, a Laís, a nossa secretária de Comunicação, né, o Fontinelli, nosso controlador-geral de Estado. Eu preciso destacar aqui duas pessoas extremamente importantes. O Rafael Benini, nosso secretário de Parceria de Investimentos, que é uma pessoa genial, uma pessoa que a gente tem muita dificuldade de acompanhar a velocidade de raciocínio, e eu me esforço muito, mas não consigo. É uma pessoa brilhante, é uma pessoa que consegue estruturar esses projetos aí que estão dando muito certo. E o Guilherme, Afif Domingos. Mas de você, Afif, eu vou falar mais tarde, não agora. Só quero dizer que sou muito grato. É um sonho que a gente sonhou junto. Quero agradecer a presença dos vereadores da capital, que sempre têm sido presentes e parceiros também do governo do Estado. Então, a Cris Monteiro e a Sandra Tadeu, muito obrigado por tudo. Agradecer também os presidentes das empresas, autarquias e fundações, o Rui Gomes, o Ricardo Brito, o Sérgio Codelo, o Edgar, o Tomás Toledo. Então, agradecer todos os integrantes da Invest, da Desenvolve, do DR, do CPP, CETES, obrigado por tudo. Agradecer o Guilherme, que mais uma vez nos acolhe aqui, né, e a gente é habituê na Bolsa de Valores, então isso é muito bom, é um bom sinal. Agradecer também o Carlos Antônio Luque, diretor-presidente da FIP, que foi parceira nesse projeto, isso fez a diferença. O Ordini, que é o presidente da Associação Comercial de São Paulo, em nome de quem eu cumprimento todo o setor empresarial. O Marconi Moraes, presidente do Procentro, em nome de quem eu quero cumprimentar todas as organizações da sociedade civil, toda a sociedade civil que nos apoiou, que vibra com o Centro de São Paulo, que nunca desistiu do Centro de São Paulo. O Poeres Jardim, presidente do Instituto de Engenharia. Agradecer muito às empresas que concorreram a esse certame, porque a gente não teria esse sucesso se não fossem vocês, se não fosse a crença, o trabalho. Eu acho que as pessoas às vezes não fazem ideia da quantidade de horas trabalhadas, de estudo, para fazer um orçamento, para chegar aqui com uma proposta, para ver o que faz sentido, o que cabe. E vocês abrilhantam muito essas concorrências, então agradecer a Acciona, a Construcap e também o consórcio vencedor, né, representado aí pela Zeta, pela MEZ, RZK, Novo Centro. Obrigado. O Afif falou aqui em casamento. É um casamento mesmo, um casamento indissolúvel, mas um casamento que vai ter como fruto aí prosperidade, transformação urbana, transformação social. E agradecer os secretários executivos, secretários municipais, os presidentes, representantes da associação de classe, todos os colaboradores da B3, profissionais de imprensa, prestou atenção aí, né, Bruno? Casamento, então. Senhoras e senhores, indissolúvel, muitos anos. Eu acho que falar desse projeto é um pouco mergulhar no túnel do tempo. É olhar passado, olhar presente, olhar futuro. Talvez se a gente tiver que voltar ao passado, a gente tenha que voltar lá atrás, quando conceberam o primeiro bairro planejado de São Paulo. Algo que nascia na esteira da criação da São Paulo Highway, lá em 1870, do serviço de abastecimento domiciliar de água, Companhia Cantareira, no final do século XIX, um antigo Campo Redondo, Chácara Mauá, que era um terreno de propriedade do Visconde de Mauá, e que foi transferido e passou por várias mãos, até chegar, por exemplo, na propriedade de um arquiteto alemão, Frederico Glett, e Frederico Glett e Victor Notman projetaram os arruamentos, projetaram a urbanização, inspirados na França, inspirados naqueles casarões do século XVI, e a gente viu aí nascer o Campos Elíseos. Eles projetaram os primeiros arruamentos protestantes, Piracicaba, o que é hoje Glett, Notman, General Osório, Duque de Caxias, Gusmões, tudo nasceu lá atrás, final do século XIX. Um bairro que nasceu para servir a aristocracia do café,
E, de repente, isso tudo se perdeu. Esse bairro que nasceu inspirado em Paris, do século XVI, esse bairro que nasceu para atender a aristocracia do café, virou uma área degradada, uma área onde as pessoas começaram a se afastar. E a gente precisava resgatar isso. Quando a gente estava na campanha, eu precisava do suporte de alguém que conhecesse profundamente São Paulo. E aí eu fui buscar e falei com o Paulo Guedes e pedi a ajuda do Paulo Guedes para me trazer, me disponibilizar na época o Guilherme Afife Domingos. Ninguém melhor, ninguém mais experiente, ninguém com uma trajetória tão bonita, ninguém que conhecesse tanto esse estado. E nas primeiras reuniões o Afife disse: você precisa construir legado. O trem Intercidades, a ligação Campinas-São Paulo, faz parte da construção desse legado. São Paulo nasceu às margens das ferrovias. E ao longo do tempo isso foi perdendo glamour, as ferrovias foram se perdendo, aqueles galpões industriais que existiam nas margens das ferrovias foram deixando de existir, a gente segregou a cidade com a ligação, com as linhas férreas. Então há um resgate que precisa ser feito. São Paulo tem essa nostalgia, e o resgate do trem, a questão do trem Intercidades, e depois de Sorocaba, São Paulo, e São José dos Campos, São Paulo, Santos, São Paulo, tem a ver com isso. Depois a ligação Sorocaba-Campinas, a ligação Campinas-Ribeirão, a ligação Sorocaba-Bauru, tem a ver com esse resgate. Mas tinha um outro legado que era importante, a revitalização do centro. E aí, o Afife disse: existe um projeto, isso foi pensado lá atrás. E quando a gente pegava literatura, e quando a gente pensava em recuperação de áreas degradadas, em áreas que serviram como cenas abertas de uso, a literatura era unânime, era necessário a gente fazer a aliança de políticas públicas. Ter uma política de saúde, ter uma política de assistência, ter uma política de segurança pública, ter uma política de habitação e ter um investimento que fosse icônico, que fosse notável, que fosse transformador. E aí o Afife me mostrou estudos que foram feitos anos atrás. Ele me apresentou, por exemplo, o projeto do Paulo Mendes da Rocha, antigo, que pensou na estruturação desse centro administrativo. Agora, isso ficou parado, isso ficou esquecido. E aí a gente vê uma coisa, gente, ter ideia é fácil, falar de ideia é fácil, vender uma ideia até num programa eleitoral, numa reunião, numa campanha, é fácil. O difícil é tirar essa ideia do papel. O difícil é fazer acontecer. Por que o Tônio Santos Guarujá era esperado há 101 anos? Era necessário tirar isso do papel. Era necessário falar no resgate do centro. Sabe por quê? Porque muita gente está até hoje no centro, porque acreditou que esse resgate um dia ia chegar. Que a cidade de São Paulo merecia um centro completamente diferente. E a gente começou a discutir, vamos fazer o projeto, e aí veio a ideia. Nós precisamos de um concurso público. Desde a criação de Brasília, os projetos icônicos foram delegados, atribuídos a determinados escritórios de arquitetura com nome. Vamos mudar essa lógica, vamos fazer um concurso público, vamos ver o que a gente tem de novos talentos. Aí me aparece a turma do Pablo e da Fernanda com esse projeto maravilhoso, maravilhoso, que a gente se apaixona quando vê, e é por isso que ganhou o concurso por unanimidade. E quando a gente vê o projeto, nós vamos botar isso de pé. Me lembro de, André, receber deputados da oposição lá no Palácio dos Bandeirantes, e eles dizendo assim para mim: olha, vocês não vão fazer isso não, né? Eu digo: vamos. Vocês não vão tirar isso do papel não? Vamos. Isso não vai acontecer, né? Vai. Não existe impossível. Aquela história, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. E o dia chegou. O dia de fazer o leilão. O dia de dar este passo na reabilitação do centro, que vai se somar a outros passos que nós estamos dando. O pessoal falava: é impossível acabar com a Cracolândia, mas é impossível por quê?
E depois de montar uma estrutura de cobertura de retaguarda, 700 leitos de retaguarda para desintoxicação segura, mudar a abordagem terapêutica, trazer 3 novas unidades de polícia, abrir 44 casas terapêuticas, porque as pessoas acham, sumiu porque foi milagre, sumiu porque espalharam, não acompanharam como isso foi feito, o trabalho que foi feito, o trabalho de cadastramento um por um, para saber a história de cada um, para saber quem era cada um que estava ali, qual a assistência que cada um precisava. Isso tudo está registrado. O cruzamento de dados, o que cada um já fez? Vamos olhar a base do CAGED, vamos olhar a base de dados criminal, vamos saber quem é egresso do sistema prisional, vamos entender por que isso acontece, vamos entender a lógica do crime que está por trás dos comércios ilegais que estão aqui no centro para lavar dinheiro, e vamos combater isso, vamos fechar, vamos usar a coragem, vamos enfrentar isso. E a gente viu a Cracolândia desidratando, ela desapareceu numa quinta, e a mídia noticiou a primeira vez numa segunda, porque a gente trabalhou de forma silenciosa, método, perseverança, não foi milagre, não foi espalhamento, foi técnica, foi literatura, foi estudo, mas faltava um investimento icônico, um investimento que vai promover a maior transformação urbana que a gente vai ver na cidade de São Paulo pós-Anhangabaú, que é essa transformação do centro administrativo de São Paulo. É o casamento que a gente inicia agora. Para nós, do ponto de vista financeiro, vale muito a pena, porque primeiro eu vou ganhar produtividade, vou concentrar as estruturas do Estado num único lugar, num único endereço. Vou ganhar eficiência, vou ganhar tempo de deslocamento, vou poder fazer dinheiro com esses imóveis que nós temos e que estão aí espalhados, pulverizados pela cidade de São Paulo, que já não atendem da melhor condição o nosso servidor. E aí nós vamos trazer 22 mil pessoas para trabalhar nos Campos Elíseos. E aí vem o projeto, a integração com os jardins, os vários movimentos que a gente tem de um lado para o outro, as fachadas ativas, os comércios, vida. E lá atrás a gente falava, nós vamos devolver a cidade para as pessoas. Nós vamos devolver a dignidade para o centro de São Paulo. E esse é o investimento icônico. Isso é o mais importante, é a transformação urbana, é a volta da vida, é a volta dos negócios, é a volta do comércio, é a volta do movimento. O efeito disso é enorme. Nunca mais o centro de São Paulo vai ser degradado ou vai estar degradado como ficou. Jamais. Não vai parar por aí, porque não é só o centro administrativo, é o Boulevard da Cultura, que vai sair da Sala São Paulo, vai se estender pela Praça Júlio Prestes, é o Jardim da Luz, sendo integrado, Ricardo, a Pinacoteca, para a gente fazer as exposições no jardim, ao ar livre, para dar acesso às pessoas à cultura. Não é só isso, é a sede da nossa Polícia Militar, que vai lá para a quadra 37, vai ficar na frente do Coração Liceu de Jesus. O nosso comando de policiamento metropolitano. Não é só isso, é o Parque do Moinho. Diziam assim, é impossível acabar com a favela do Moinho. Possível por quê? E das 916 famílias, a gente já deu dignidade, endereçou, do ponto de vista de habitação, 858. E ali nós vamos transformar o que era a favela do Moinho num parque e também na estação Bom Retiro. E é interessante, você sabe quando você captura o sentimento das pessoas? Quando você vê que as pessoas estão fazendo simulações em IA para mostrar como que vai ser a favela do Moinho, isso não sai do governo, sai de alguém que está ali botando sonho. Como que eu imagino que a favela do Moinho vai ficar? Como o Parque do Moinho vai ser? Eu quero ver isso aqui diferente. O centro, que foi tão cantado por tanta gente, por Adoniran, por Caetano Veloso, vai ser transformado, vai ser devolvido para as pessoas. É dignidade na veia. E aí, isso só foi possível porque uma pessoa acreditou que era possível. E essas pessoas apaixonadas fazem a diferença. O meu mais jovem secretário, Guilherme Afife Domingos.
que a juventude não está na idade cronológica, está na cabeça, está na ideia, está em não aceitar a obsolescência, está em ver o que a gente pode fazer diferente, o que a gente pode entregar para o cidadão, está na construção do legado. E se não tivesse um cara apaixonado para impulsionar isso, não sairia do papel. E aí, eu me lembro quantas vezes a gente discutiu isso na campanha, no início do mandato, nas primeiras reuniões. Você sabe que toda vez que eu recebia uma ideia, eu anotava essa ideia num caderno. E esse plano de governo ficou escrito, materializado num caderno. E a gente controlava tudo que estava no caderno. Aliás, controla até hoje. Tudo que é questão do Estado vai para o caderno. E os secretários já sabem, não é bom ir para o meu caderno de pendência. Serão cobrados. E a gente tentava desenhar, tentava imaginar o que ia ser, tentava estabelecer o cronograma. E quantas discussões nós tivemos, Afif? Quantas discussões? Você foi fundamental para que isso acontecesse. E você está deixando um legado enorme para a cidade de São Paulo. E esse legado é tão bacana que a gente queria eternizar esse legado e a gente vai propor para a Assembleia Legislativa o seguinte: esse centro administrativo tem que se chamar Silvia Maria Delivenere Domingos. É uma maneira singela de homenagear o que você está fazendo por essa cidade. De homenagear tudo que você já fez pelos empreendedores desse país. Aliás, estou vendo vários aqui. Galera da Galeria do Rock, Marconi. Cadê a galera do centro aí? Cadê os nossos comerciantes? Cadê a galera que faz a diferença? Cadê a galera que sempre acreditou no centro de São Paulo, que nunca abandonou o centro de São Paulo? Está aí. Nós vamos fazer isso juntos. Vocês acreditaram, nós também acreditamos. E a gente vai ver esse negócio agora nascer. Daqui a alguns anos, a gente vai estar passeando de VLT, saindo de uma estação da CPTM, saindo, por exemplo, da estação Júlio Prestes, percorrendo o centro histórico, chegando até a Luz, e as pessoas vão conhecer, vão circular no centro administrativo, Miguel. Me lembro da primeira reunião, quando a gente viu o primeiro cronograma, o primeiro esboço, né, Fifi? Eu disse, gente, desse jeito não vai, vamos apertar a porca. Mas as coisas aconteceram, Fifi. Então, existem alguns projetos que são diferentes dos outros. A gente não escolhe filho, né? Todo filho é importante para nós, mas esse projeto é diferente. Esse é legado na veia. E você, Afif, merece no dia de hoje toda a homenagem, que você foi gigante. E a sua obra, em prol daqueles que dão duro, em prol do pequeno empreendedor, vai ficar eternizada. Assim como vai ficar eternizado o projeto do Pablo, da Fernanda, porque, sem sacanagem, o projeto é maravilhoso. É bom pra caramba. É aquele projeto que a gente se apaixona quando vê. E aí, quando você se apaixona, você diz, nós vamos fazer. E está aí. Nós demos um passo importante hoje. Daqui a alguns anos, a gente vai voltar e vai ver. O centro de São Paulo é absolutamente diferente. A gente vai devolver o centro que essa cidade merece. Então, minha gente, para a gente celebrar isso aí, vamos rabisco aí. Vê que a letra é feia, né? A letra é feia. Olha lá atrás a gente falava, Favela do Moinho, o desenho estava na cabeça, a gente sabia o que tinha que fazer. E a diferença é quem consegue fazer e quem não consegue fazer. Porque quem não consegue fazer, passa e não resolve Rodoanel, não resolve Favela do Moinho, não resolve Túnel Santos Guarujá, não resolve Cracolândia, não resolve universalização do saneamento. E aí você fica pensando, puxa vida, quanto tempo nós perdemos, a gente podia estar bem na frente, esse estado é maravilhoso, é gigante, a gente podia estar mais rápido, mas a gente vai chegar agora, nós vamos botar mais velocidade nesse trem. E aí eu queria convidar para vir aqui para a batida do martelo,
meu time. A FIF, vem para cá, vem comigo. Felício, André, Inês, Rafael Benini, Gilberto Kassab, vem para cá. Roberto Carneiro, Marília, Fraide, Laís, Helena, o dono do cofre, vem para cá, dono do cofre. Queria trazer para cá o professor Carlotti, né, que até bem pouco tempo atrás estava como reitor da nossa Universidade de São Paulo, Codelo. Cadê o pessoal da CETESB? Cadê o pessoal do CPP? Cadê o pessoal da Invest? Marconi, vem para cá, Marconi, vem para cá, Sandra, vem para cá, Cris, vem para cá, Pablo, vem para cá, Fernanda, vem para cá, Fabrício, parceiro, vem para cá, Ordine, vem para cá todo mundo, gente, bora, galera. Leuda, vem para cá também. Ricardo, não, esse aqui tem que estar do meu lado. Vem cá, Ricardo, irmão. Ricardo que me ajuda tanto. Ricardo, não haveria transformação do centro sem essa parceria. Fica aqui, ó. Pedro. Todo mundo aí? Agora vamos. As questões de estilo aqui. Vamos. Você sabe que realmente a gente tem que bater o martelo com energia, né? Que é o que traz coisa boa. Amanhã tem de novo. Mais 9 bi de investimento.